Boa noite, meus queridos alunos. Quanto tempo! Muita saudade de todos vocês aí. Felizmente tivemos que ter uma pausa das nossas atividades escolares, né, da educação, por conta principalmente do Covid, né, e o atual coronavírus, né, vamos dizer assim, que a gente teve que dar essa pausa. Então estamos aí separados, mas mais conectados do que nunca, né? Vamos dizer assim. Estamos aí nessa conexão com essa tecnologia que está permitindo a gente poder ter esse contato, né? E que eu queria dizer que a gente não esteja só conectados através da tecnologia, que a humanidade possa se conectar de uma forma mais humana, né? Passar essa mensagem aqui para vocês, porque que a gente possa ser uma sociedade menos individual e mais coletiva, né? Mais um pelos outros, né? Uns pelos outros. Então eu queria deixar essa pequena mensagem, que possamos viver mais em comunidade, né? Então vamos lá. Agora o Estado veio com essa proposta do PET, que é o Plano de Estudos Tutorado, em que ele repassou para nós professores, né, de acordo com as suas disciplinas. Nós, em Geografia, vamos estar estudando agora, como primeiro conteúdo, a questão da nova ordem mundial, que fala muito sobre globalização, blocos econômicos, corporações, instituições. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto e o que esse assunto quer nos dizer, a nova ordem mundial, né? Vamos dizer assim, o que significa isso? Ora, até a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, a gente tinha, até a Segunda Guerra não, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o mundo dividido entre duas potências, né? Estados Unidos e União Soviética, que era a Guerra Fria. Então a gente tinha uma divisão bipolar, onde duas potências faziam, vamos dizer assim, tinham uma dominância, né, em suas regiões. O mundo era praticamente dividido em dois, entre socialismo e capitalismo, durante a Guerra Fria. Então era um mundo bipolar. Com o fim da Guerra Fria, vamos dizer assim, a gente teve essa nova ordem mundial, em que vamos dizer assim, as novas lideranças dos países foram se multiplicaram, vamos dizer assim. Em vez de ser só soviéticos e estadunidenses, né, a gente teve outros países que conseguiram ganhar destaque, né, e a gente tem essa nova ordem mundial multipolar, vamos dizer assim, né. Quais países nós podemos citar que se destacaram a partir dessa nova ordem mundial? Japão, Alemanha, China, Índia, até o próprio Brasil conseguiu ganhar um certo destaque aqui, vamos dizer assim, na América do Sul. Então tivemos certos países que começaram a ter uma nova ordem mundial no contexto de significar serem líderes, né? Serem representantes das suas regiões ali, se destacando na economia, no comércio, se tornando potências econômicas, vamos dizer assim. Mas alguns ainda defendem a unipolaridade, né, vamos dizer assim, que seria somente os Estados Unidos dominando o mundo, né? De certa forma, a gente tem os norte-americanos como a maior potência e alguns cientistas defendem essa unipolaridade, né? Mas
a grande maioria ainda descreve essa nova ordem mundial, igual eu acabei de explicar para vocês. Um dos resultados dessa formação que a gente tem hoje foi o que? Os blocos econômicos, que foi a formação de blocos onde países se sentiram com a necessidade de se agruparem, né, formarem grupos e assim estabelecerem certas vantagens, né, facilidades nessas trocas comerciais, né, diminuição de taxas alfandegárias, a facilitação na circulação das pessoas, né, no transporte, circulação das mercadorias. Então esses blocos puderam promover algumas facilidades, né, que antes a gente não tinha, principalmente nessa bipolaridade que a gente vivia antes na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E todo esse contexto também foi permitido, essa formação de blocos econômicos, essa nova ordem mundial, muito por conta de quem? Também do avanço da globalização, né? Então, com o avanço da globalização, a gente permitiu com o crescimento da globalização, a gente permitiu essa formação dos blocos econômicos, essa nova ordem multipolar e também a globalização, muito a partir, vamos dizer assim, dos anos 80, a gente teve o surgimento de um contexto, de uma ideia política, né, econômica, que é o neoliberalismo. Que ele significa? O que ele nos diz? Que é o Estado mínimo, a menor intervenção possível do Estado na economia, na sociedade. Então o neoliberalismo também se fortaleceu a partir dos anos 80, né? Vamos dizer assim. E promovendo cada vez mais também essa nova ordem mundial. Então a gente teve aí, nesse primeiro conteúdo nosso, essa nova ordem mundial, através muito por conta da globalização, que promoveu também a formação dos blocos econômicos, para vocês aprenderem também alguns aí, quais são os principais blocos econômicos que a gente tem: Mercosul, NAFTA, APEC, e o mais integrado de todos, que seria a União Europeia, né? O mais conhecido também, que vocês possam ver de um bloco econômico mais forte, né? Mais integrado. E também tivemos também a formação das instituições organizacionais e corporações internacionais, né? O que seriam essas instituições? A ONU, FMI, OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente tem visto falar muito, né? E as corporações seriam as grandes empresas, né? As multinacionais que, após ganhar os seus mercados internos, né, sentiram a necessidade de crescer e partir para outros novos mercados, muito por conta de algumas vantagens, como mão de obra barata, mercadorias assim mais acessíveis através de impostos, né, incentivos fiscais e matéria-prima em geral, também por conta dessas vantagens. Essas multinacionais buscaram novas fronteiras, vamos dizer assim. Então essas seriam as corporações internacionais, né? Então, gente, diante desse conteúdo que eu passei para vocês, vamos ver aqui algumas das atividades que a gente vai estar trabalhando. Tem também o Para Saber Mais, que são 3 pequenos links que eu passei no conteúdo orientativo para vocês também, vocês vão estar olhando. Vocês podem estar olhando esses 3 links, são pequenos vídeos para estar contribuindo, além desse vídeo que eu fiz. E ainda na falta, né, da videoaula, que eu imagino que vai ser só semana que vem, que o Estado vai estar proporcionando para a gente, para estar contribuindo para vocês na realização das atividades. Atividade número 1, vai ter um esqueminha aí na PET de vocês, que observa o esquema que traduz a nova ordem mundial. Um esqueminha fácil, tranquilo de vocês estarem interpretando, então vocês não vão ter dificuldade de estar realizando ele não.
Então, a partir das palavras e conceitos apresentados, elabore um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Pequeno parágrafo, de acordo com esse esquema, com tudo que eu falei para vocês, o que representa hoje essa nova ordem mundial. Muito fácil. Aqui, ó, tem uma dica que é um desdobramento da Guerra Fria, que eu frisei muito aqui para vocês. E atividade 2, vocês vão estar observando o mapa que ele está representando aí as divisões antigamente entre bipolaridade, né? Principalmente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e também que também eram vamos dizer assim, denominados entre primeiro, segundo e terceiro mundo, e também vai estar representado nesse mapa aqui a nova ordem, né, vamos dizer assim, mundial, atual nova ordem mundial. Então nesse mapa vocês vão observar esses dois esqueminhas, só que o que vocês vão prestar mais atenção é nas linhas de verde que representam essa nova ordem mundial, em que está tendo ali a área de influência dos Estados Unidos, a área de influência da União Europeia e também a área de influência da China e do Japão. Então vamos lá. Na atividade 2 é para explicar em linhas gerais as principais características dessa divisão. Por que a gente tem essas três áreas de influências, uma dos Estados Unidos, uma da União Europeia, a outra que é da China e do Japão. Escrever em pequenas linhas aí, porque dessa divisão de acordo com as principais características. Atividade 3, como o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial? Como vocês acham que o Brasil se apresenta nessa nova ordem mundial? Qual é o seu papel, o seu destaque principalmente aqui na América Latina, com o Mercosul? Se tem algumas palavrinhas aí, façam uma pesquisinha também, vocês vão conseguir estar respondendo essa atividade 3. A atividade 4 aqui e 5 vai ser respondida através de uma tirinha que bem fácil de interpretar também. Esses quadrinhos aqui que estão que tem esse diálogo entre a mãe e a filha. Por exemplo, na atividade 4, na tirinha, a personagem Mafalda expressa preocupação em relação a uma ameaça para a humanidade. Vocês vão ver qual está sendo essa ameaça aí, nesse diálogo. Em qual contexto geopolítico essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensiva. Então, teve uma ameaça, vamos dizer assim, em qual contexto geopolítico que ela foi mais intensiva, essa ameaça? Tem a ver com a Guerra Fria, hein? Vamos ver se já estou quase contando. Então vocês vão estar me respondendo depois. E atividade 5, atualmente vivemos ameaças semelhantes. Onde e por quê? Aonde a gente vê certas ameaças, certos conflitos que a gente possa estar dando como exemplo e representando o que a Mafalda, a mocinha, falou para a mãe dela, nesse quadrinho aqui, que ela viu como uma ameaça, vamos dizer assim, certo? Então aqui foi um breve resumão, vamos dizer assim, resumo do conteúdo, das atividades. Espero que vocês tenham entendido, que eu possa estar contribuindo para vocês estarem realizando essas atividades e propostas aqui no PET. Me desculpem as falhas, viu? Estamos começando. Espero que a gente vai melhorando nas próximas, viu? E um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera. Até mais.